Continuamos o nosso programa de hoje, nesta sexta-feira. Você pode participar com a gente. Se ligou à TV agora, a gente está conversando com Carlos Santos, jornalista aqui, comentarista político. Estamos conversando sobre o cenário político, obviamente, em que estamos vivenciando na política nacional, política estadual. Vanúvio. Carol, atualizando a informação do que acontece no shopping aqui de Mossoró, o Partage Shopping, o nosso repórter Alcivan Vilar, do Ronda Policial, está acompanhando de perto uma situação que é bastante comovente. Um dono de loja está no primeiro andar lá de dos estabelecimentos e está com uma arma em punho, né? E ele, inclusive, fez postagens no Facebook relatando sobre a problemática enfrentada junto àquela unidade, né, comercial. O nosso jornalismo acompanha de perto e atualiza. Por enquanto, a situação é esta, né? Então, nós estamos acompanhando de perto, torcendo para que aconteça um desfecho feliz, né? Que possa acontecer realmente algo que não nos traga tristeza. E, repito, nosso jornalismo acompanha e vai trazer as informações através de plantões aqui na TCM e também na Rádio 95 FM. Pois é, fiquem atentos, então, vamos torcer realmente e, neste momento, realmente esperar que as providências que estejam sendo tomadas lá no Partage Shopping tenham os resultados mais positivos para todos que estão ali presentes. Vamos continuar aqui, lembrando a você que você pode participar. Vamos continuar nossa conversa com o Carlos Santos. Os contatos aparecem na tela daqui a pouquinho novamente para você mandar sua mensagem através das nossas redes sociais. Mas já dando sequência aqui, Carlos, a gente estava falando sobre os nomes que têm sido colocados aí como oposição a Fátima Bezerra para o governo do Estado. E um nome que não se colocou oficialmente, mas que vem sendo colocado nas pesquisas é do senador Stevenson. O que é que tem dado esta lembrança ao senador Stevenson? São as polêmicas em que ele se envolve, sempre se envolveu, ou ele conseguiu conquistar uma militância? Olha, eu não diria que ele tenha uma militância, até porque ele é uma pessoa tão difícil que não consegue, eu acho que se interrelacionar, né? Então, ele é uma fábrica de polêmicas e tem muita dificuldade de entender, por exemplo, o que é política, qual é o papel do político, o que é ser um senador. Então, não tenho dúvida que tem milhares e milhares de admiradores. Se ele for candidato ao governo, vão votar nele porque acham ele bacana, porque ele é danado, fala o que pensa, etc, etc. Agora, vamos raciocinar. Tem sido um bom senador? Seria um homem capaz de agregar, de se interrelacionar com o Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa, imprensa, sociedade e outros segmentos institucionais, e não? Teria capacidade de gerenciar o Estado? E, a princípio, à distância, acho que não. Sei lá. Carlos, falando de Senado, em 2018 nós tivemos 2 vagas ali sendo disputadas e foram ocupadas por Stevenson e Zenaide. Esta outra vaga que entra agora em disputa em 2022, a do Jean Paul Prats, vai estar aí solta e tem muita gente querendo ela. Como é que está agora essa pré-campanha que não está bem estabelecida, né? Porque tem alguns nomes flutuando ainda. É outra disputa que nós vamos ter e que, a princípio, não tem um favorito, não tem um nome despontando para vencer, incontestável. Em pesquisas recentes, a gente viu o nome de Carlos Eduardo, eu até conversei com o Carlos ontem e esses últimos dias. Até me surpreendeu, eu não esperava que Carlos Eduardo tivesse, digamos assim, um destaque nesse momento, de forma assim tão proeminente. Para mim, uma surpresa, e acho que se ele mantiver esse nível de citação e de posição nos próximos meses, é um forte candidato a ser eleito.
nós estamos vendo agora um retrato do momento. Pesquisa é sempre isso. Eu vejo muita gente com balela sobre pesquisa. Não é mais uma pesquisa que saiu ano tal, dizia que fulano ia ganhar. Ora, um ano antes... Às vezes, esses argumentos idiotas, né? Essas pessoas que ficam repetindo imbecilidade. Então, a pesquisa, no momento, diz o quê? Que Carlos Eduardo é um nome forte. Daqui a 6 meses, pode não ser. Mas eu não vejo, por exemplo, Fábio Faria se projetando. Eu não vejo o Rogério Marinho. É um homem bem articulado do ponto de vista administrativo, está muito bem situado em termos de imagem interna no governo Bolsonaro. Mas não é um político nato, aquele com identidade popular. Ele mesmo sabe disso, reconhece isso. E eu não vejo hoje como ele alavancar uma candidatura e chegar a ponto de vencer uma disputa. Em 2018, eram 8 vagas à Câmara Federal e ele não se reelegeu. A pergunta sobre o senador Stevenson foi a pergunta do Olivanilson, do Sumaré, coincidiu aqui, e o Jardel Araújo perguntou justamente isso. Você acabou de falar, Carlos. O ministro Rogério Marinho poderá ser um nome para o governo do Estado? Acho que já está respondido. Creio, já pinotou fora. A articulação feita é para que Beni seja um candidato. Ninguém quer ser candidato contra a Fátima no bolsonarismo. Sobre esse assunto, o Olivanilson complementa aqui. Ele pergunta, o que acha de Rosalba para o Senado? Eu acho que é pouco provável, não é impossível, mas eu acho que Rosalba hoje está atrás de um foro privilegiado. E o foro privilegiado mais fácil é a Assembleia Legislativa. Vai haver presença, então, de dobradinhas dos rosados, a Câmara Federal, a Assembleia Legislativa? O grupo é um grupo familiar, tem uma boa base eleitoral em Mossoró. Rosalba é um nome muito forte em Mossoró. E, sem sombra de dúvida, nós teremos aí uma dobradinha entre Beto, Beto, que é seu sobrinho afim, e Rosalba. Nomes que vão à disputa, provavelmente ele à Câmara Federal e provavelmente ela à Assembleia Legislativa. A gente tem aqui Mas sem prefeitura municipal de Mossoró. Aí, faz uma diferença. Certamente fará. Inclusive, daqui a pouco eu digo inclusive. Só abrir aqui o parênteses já para registrar a participação da Leidinha, que está aqui dizendo que Carlos Santos é nota 10. Inclusive, em relação a Beto Rosado, ele, no início, ali no primeiro semestre, ele assumiu uma posição de um certo ataque a Alisson Bezerra em relação a valores das emendas, principalmente com essa pauta, e também, ao mesmo tempo, assumiu muito a agenda do presidente Jair Bolsonaro. Agora, no final, parece que não, né? Com a questão ali do voto impresso, Carlos. Mas como é que você analisa Beto Rosado neste ano de 2021 pré-eleitoral? Terá muitas dificuldades de reeleição. E eu votei em Beto, né? Ele sabe disso. Terá muitas dificuldades de reeleição. Não tem identidade com o chamado segmento progressista, pelo contrário, é visto como inimigo, né? Por votações, por decisões que não agradam esse segmento. E vinha trilhando o caminho, papel de identidade, de empatia com o bolsonarismo. Né, o seu partido muito forte no bolsonarismo, né, etc. E essa decisão agora de votar contra o voto impresso causou uma ruptura, eu diria, desse segmento em relação a Beto. Então, é a gente perguntar onde ele vai encontrar votos. Se numa ala progressista não tem voto e o bolsonarismo passou a execrá-lo, tem cada declaração que eu já vi aí, gente que seguia e votava em Beto há muitos anos, né? E na família, no grupo, dizendo que não volta mais. Pode ser que daqui a alguns meses mude, né? Se é só uma coisinha de uma raivinha passageira, mas terá dificuldades. Mesmo com a estrutura da prefeitura, com a tia Fim na prefeitura, ele foi candidato em 2018 com muita dificuldade, né? Chegou e tem se sustentado por meio da via judicial, né? O Aldo da prefeitura está dizendo aqui que é fã desse grande jornalista e como ele está parecido um galã vestido este blazer. Olha aí, olha a galã de novela. Obrigado, viu? Mas
Ele quase que não atraca, viu? Fazia mais de ano. Falando nessa questão de influência, certamente, próximo ano, quem vai exercer poder de influência de voto aqui em Mossoró é o prefeito Alisson Bezerra. Pro bem ou pro mal. Se tiver bem, ótimo. Se não tiver bem, fará mal. Mas, sem sombra de dúvida, pelo que a gente vê hoje, eu acho que ele está com boa gordura. Se não cometer nenhum erro grave, delicado, terá uma influência muito importante. Como o quê? Que erro poderia ser esse? Olha, um escândalo administrativo, né? Dar um bufete num jornalista volúvel no restaurante. Quando Vonu for perguntar sobre a reforma administrativa. Enfim, qualquer coisa da administração pública e da vida pessoal, uma figura como um agente público, como um prefeito, ele é 24 horas sob vigilância e tudo pesa, a favor e contra, né? Você chega nas redes sociais hoje, você vê, digamos assim, uma enxurrada de ataques ao prefeito, à família dele, né? É uma baixaria sem... Isso não está fazendo efeito, pelo contrário, está ajudando muito a ele. Se isso continuar, vai bater 90% de aprovação. Se continuar chamando ele de bandido, canalha, corno, fresco, filho da puta, né? Todo dia você vê isso em redes sociais, várias páginas aí apócrifas. E é a oposição mais visível que nós temos em Mossoró. Se continuar isso aí, dá 90% de aprovação. Carlos, voltando para Brasília, esse comportamento, vamos chamar assim, do bolsonarismo em relação às instituições e especialmente o STF e específicos ministros ali do STF nessa ameaça às eleições, ameaça à democracia, ameaça às instituições, tem se tornado um comportamento sistemático o discurso de que as eleições não vão acontecer, de que não vão funcionar, se não tiver, continuam na pauta do voto impresso, apesar da rejeição. Você acredita que isso é só cortina de fumaça? Nós vamos ter eleições. Por Bolsonaro, nós teríamos uma ditadura. É a natureza dele, isso é claro, isso é visível. Mas nós vamos ter eleições. Mas você acha que essa ameaça ela é realmente plausível? O brasileiro que não concorda com ele tem que sentir medo do que vem depois das eleições, caso ele perca? Eu não acredito que nós tenhamos uma ruptura democrática. Nós não tenhamos. Existem escaramuças, existem ameaças, esse discurso, mas não há um ambiente internacional favorável. Não, porque houve 64. Ler um pouco, gente, estudar um pouco. 64 era um outro ambiente. Guerra Fria, União Soviética contra os Estados Unidos. Hoje, nós temos uma guerra econômica e as forças antagônicas, elas querem vencer no comércio internacional. O Brasil é um excelente ambiente para a venda e não para a ocupação de tanques, daqueles tanques horrorosos, fumaçando, né? Aquele papel ridículo, né, que se propuseram a fazer. Nós teremos... A questão é na natureza de Bolsonaro. O governo federal tem o que mostrar? Tem. Não é porque a imprensa não mostra. Não dá para mostrar. Todo dia Bolsonaro acorda, vai para os microfones e diz uma estupidez. Ataca um ministro, esculhamba alguém da imprensa, diz uma mentira deslavada. Vem cá. Você em casa, se der uma notícia que a transposição do Rio São Francisco está batendo a água aqui na barragem, e você liga a TV e o presidente está chamando o ministro de filho não sei de quê. O que é que chama mais atenção? O governo tem o que mostrar? Tem, mas não dá tempo. O governo não consegue mostrar. Essa questão o governo mandando vacina para os estados. Está mandando porque tem que mandar. Aí o presidente anda sem máscara, promove aglomeração, luta contra a vacina, diz que não é coveiro, quem quiser que enterre seus mortos. Faz campanha para os outros medicamentos. Faz campanha para o uso de outros medicamentos, que até hoje se questiona. Não, mas o governo distribui vacina. Distribui. Uma empresa de picolé distribui picolé. Eu distribuo notícia. Eu tenho que distribuir notícia, não sei distribuir outra coisa.
Pois é, nosso tempo, infelizmente, já está no fim. Carlos Santos, muito obrigada por conversar com a gente nessa sexta-feira. Obrigado por você me fazer voltar a usar blaze e até o povo me chamando de elegante. Posudo. Passar quase o tempo todo secando barriga não é brincadeira, não. Ainda tem que falar. É complicado. Seja sempre bem-vindo, CS, a você de casa. Agora eu posso agradecer respirar. a audiência. Boa noite, ótimo final de semana. Muito obrigado, gente. Um abraço. Muito obrigada pela audiência. Aproveite o final de semana. Cuidado, viu? Com a pandemia, ela ainda não acabou. A gente se encontra segunda-feira. Até lá.